Deixa eu te perguntar, você já sentiu que você está se esforçando para evoluir, que você está tentando se tornar uma pessoa cada vez melhor, mas por alguma razão os resultados que você tanto espera nunca chegam? Você lê, estuda, planeja, faz cursos, mas algo acontece que a sua vida real não caminha na mesma velocidade do seu esforço? Talvez exista algo invisível que está sabotando todo esse seu movimento. Algo que ironicamente se disfarça de evolução. E hoje a gente vai falar sobre o que realmente está te travando, mesmo que você acredite que está evoluindo. Olha só, a maioria das pessoas que para no meio do caminho não para porque ela não tinha força de vontade, porque essa pessoa não queria. Normalmente elas querem muito, elas se esforçam muito para fazer dar certo, mas o que mais atrapalha e o que faz com que as pessoas desistam é um ciclo de comportamento, é um padrão de comportamento que é silencioso, você não percebe, e esse padrão de comportamento se instaura no meio das suas ações e você acha que está evoluindo, você acha que está em um processo de crescimento, mas na verdade você está em uma estagnação disfarçada. E esse ciclo em que as pessoas normalmente se encontram é um ciclo onde ela acha que ela precisa aprender só mais uma coisa para ela poder lançar o projeto dela. Ela prefere aperfeiçoar só mais um pouquinho antes dela se expor, porque falta um pouquinho, ainda não tá bom, ainda não tá perfeito. Então ela vive buscando melhorar um pouquinho mais até ela se sentir completamente pronta para executar as coisas. E no meio desse processo de preparo, no meio desse seu processo de aperfeiçoamento, a vida passa. As oportunidades passam, o bonde anda e você fica para trás, preso em um ciclo de preparo. É o que eu chamo de autoaperfeiçoamento infinito. Isso é quando a sua boa vontade, esse seu desejo por fazer algo muito bom, se volta como uma armadilha contra você mesmo. Você estuda, planeja, faz, refaz, aperfeiçoa para que quando tudo estiver 100%, quando você se sentir 100% preparado, você possa lançar o seu projeto. Mas você sabe o que acontece no fim das contas? Esse dia nunca chega. Esse dia nunca chega. Você nunca se sente completamente pronto. E isso é muito sedutor e muito perigoso. Você sabe por quê? Porque enquanto você tá nesse ciclo de autoaperfeiçoamento, você tá se preparando, certo? Você comprou o equipamento, você começou a mexer no projeto, você fez o seu Canva. Então você entrou em movimento. Então você não tem aquela sensação de culpa de não ter feito nada. Porque você fez alguma coisa. Mas ter entrado em movimento não significa que você executou de verdade o que você se comprometeu a fazer. É como se você se preparasse eternamente para uma corrida, comprasse equipamento, comprasse tênis, ficasse se alongando em casa, mas você nunca fosse para uma pista de corrida de verdade. E como saber? Como saber se você também já caiu nessa armadilha aí do autoaperfeiçoamento invisível? Quantos cursos, formações, livros você já leu nos últimos anos? Já fez nos últimos anos? Quantos projetos efetivamente você executou nos últimos anos? Ou o quanto do conhecimento que você adquiriu você efetivamente implantou em alguma coisa? Você sente que você sempre tem que aprender bastante sobre um assunto antes de você começar a explorar ele de forma mais acionável? Você vive tendo ideias e lapidando e fazendo planos e organizando e fazendo planilhas no Notion e planilhas no Excel e desenhando cronogramas, mas no fim você sempre sente que você não tá pronto para executar ainda? De alguma forma você sente que não é um bom momento para você executar as coisas que você quer. Não porque o mundo tá num mau momento, mas sim porque você não é bom o suficiente. E você sabe o que é o pior? A nossa mente, ela é muito boa em criar histórias. Ela traz argumentos sempre muito convincentes do porquê que a gente não deveria estar fazendo aquilo, né? Poxa, eu quero fazer o projeto ficar melhor. Eu acho que se eu fizer algo bem feito e aperfeiçoado, vai ser melhor quando eu lançar. Eu não quero entregar algo incompleto. Quando eu estiver pronta, vai ser muito bom. Então a sua mente, ela é maravilhosa na hora de criar essas argumentações do porquê você não deveria fazer. Na verdade, ela é ótima em criar justificativas para as coisas que você já decidiu fazer. Só que quando esse autoaperfeiçoamento ele é saudável, dali a um tempo ele se torna ação. Dali a não muito tempo ele se torna ação. Mas quando esse autoaperfeiçoamento ele é tóxico, ele termina com você paralisado. Ele termina com você estagnado. Ele termina com você com cada vez mais medo de colocar suas ideias no mundo. E eu sei que é muito difícil eu falar para alguém, que talvez seja o seu caso, de ser uma pessoa perfeccionista ou uma pessoa que gosta de fazer as coisas muito bem feitas,
É estranho eu chegar e falar pra você que você deve fazer as coisas sem estar pronto, porque não é lógico. Quanto mais eu me preparo, melhor é a qualidade daquilo que eu coloco no mundo, né? Se eu me preparei, se eu estudar um pouquinho mais, com certeza vai ser melhor o que eu for fazer, certo? Logicamente, faz sentido. Só que aí que tá o negócio. Você acha que você estudar é a melhor forma de você aprender. Você acha que lendo livros e fazendo cursos é a forma como você vai ter controle sobre a situação. Mas em 90% dos casos, não é assim que se aprende. Em 90% dos casos, você aprende na prática. Você não aprende a gravar vídeos vendo tutorial. Você aprende a gravar vídeos gravando vídeos. Você não aprende a vender lendo técnicas de vendas. Você aprende a vender conversando com as pessoas, tomando vários nãos, e aí você aprende a argumentar, você aprende a negociar. Então não, estudar mais não te garante nada. Estudar mais, ler mais um livro não vai garantir que você vai aprender. Na maioria das vezes você vai aprender mais rápido, se você aplicar mais rápido. E muitas vezes, ao ficar se preparando dentro de casa, escondido dentro da sua toca, você tá perdendo um tempo que poderia ser gasto praticando. E a melhor forma de você começar a agir mais e pensar menos é começar a trabalhar com as suas conversas internas. É começar aos poucos a mudar as suas crenças, que são as histórias mentais, as narrativas que você se conta. Então, ao invés de você pensar assim, eu preciso aprender mais antes de começar, ou eu preciso saber tudo antes de começar, que tal mudar essa sua crença para uma crença de o que eu sei é suficiente para o próximo passo. E quando eu executo o próximo passo, eu tenho ação e insumos para aprender mais. Não, eu não preciso saber 100%. Eu preciso saber o suficiente para eu dar o passo número 1. Quando eu passar pelo passo número 1, eu passo pelo passo número 2. E assim sucessivamente. Assim, praticando, você vai aprender muito mais rápido. Outra crença, a crença de que tudo precisa estar perfeito para a hora do lançamento ou para a hora de você colocar em prática. Ao invés de pensar que você precisa estar com tudo 100%, comece a pensar: eu não preciso estar 100% pronto, eu não preciso que tudo esteja perfeito para eu lançar. E, inclusive, começar a se acostumar com a ideia de que nunca vai estar 100%. Afinal, você nunca praticou. Se você nunca praticou, são mínimas as chances de você acertar algo 100% sem nunca ter feito isso antes. Outra crença: eu só vou me expor quando eu tiver certeza de que eu não vou errar. Essa crença precisa ser substituída por uma crença de errar é parte do meu processo. Errar é essencial para que eu aprenda. E inevitável. Então é muito provável e natural que você faça muita merda nas suas primeiras vezes, nas suas primeiras práticas. E eu te convido, além de rever todas essas crenças, eu te convido a parar e refletir como você anda julgando os outros. Como você julga a falha dos outros ou a imperfeição dos outros? Você sabe por quê? Porque muitas vezes o medo que a gente tem do julgamento, esse pavor que a gente tem de ser imperfeito, é porque a gente tem medo que os outros nos julguem com a mesma ferocidade que a gente julga eles. Se você quer lidar melhor com a possibilidade da rejeição, ou se você quer aceitar mais a sua imperfeição, comece olhando como você julga os outros. Comece a aceitar a imperfeição dos outros. E quem sabe, quando você começar a admirar muito mais a coragem que os outros têm de aplicar, você também não se torna uma pessoa mais corajosa. Porque é muito fácil a gente julgar estando na plateia, né? Você olhar a pessoa que tá lá na arena toda esfolada, suja de sangue. O difícil é você estar ali. O difícil é você botar a cara a tapa. Então, muitas vezes, a gente tem pavor do julgamento dos outros porque a gente julga. Mas se você tiver mais compaixão pelos outros e se você tiver admiração pelos corajosos, você vai aos poucos se tornar uma pessoa corajosa também. Você vai julgar menos. Você vai admirar a coragem da pessoa fazer mesmo estando tudo errado. Mesmo não estando 100%, porque às vezes essa pessoa tem a coragem que você nunca teve. E isso é louvável. Eu espero que esse vídeo te ajude a sair dessa zona de estagnação, que você mude esse ciclo de comportamento que é invisível, mas é extremamente perigoso. Se você tem alguma técnica para parar de procrastinar e para lidar com essas inseguranças, escreva aqui nos comentários para a gente ajudar outras pessoas aqui da comunidade também. Deixa seu like, se inscreve no canal, muito obrigada e eu te vejo no meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!